Capítulo 14. 1. Há tanta coisa para contar a respeito do Oeste naquele tempo que é difícil saber por onde começar. Uma coisa sempre acarreta uma centena de outras. O problema é decidir qual a primeira a se abordar. Devemos lembrar que Samuel Hamilton disse que os filhos haviam ido a um baile na escola de Peachtree. As escolas da região eram então os centros de cultura. As igrejas protestantes nas pequenas cidades estavam lutando por sua existência, numa terra em que eram recém-chegadas. A Igreja Católica, a primeira a entrar em cena e profundamente arraigada, acomodava-se na tradição, com as missões sendo gradativamente abandonadas, os telhados desmoronando, os pombos se instalando nos altares despojados. A biblioteca, em latim e espanhol, da missão de San Antônio, foi jogada no celeiro, onde os ratos roeram as lombadas de couro de ovelha. A escola era o repositório da arte e ciência. A professora protegia e carregava a tocha da cultura e da beleza. As urnas para as eleições eram instaladas nas escolas. A vida social, quer fosse a coroação de uma rainha das festividades de maio, a homenagem a um presidente morto ou um baile animado, não podia se desenvolver em qualquer outro lugar. E a professora era não apenas o paradigma intelectual e a líder social, mas também o grande prêmio matrimonial de toda a região. Uma família podia sentir o maior orgulho se um filho casasse com a professora. Os filhos dela, presumivelmente, desfrutariam de grandes vantagens intelectuais, herdadas e adquiridas. As filhas de Samuel Hamilton não estavam destinadas a se tornar esposas de fazendeiros, consumidas pelo trabalho. Eram moças bonitas e ostentavam a glória da descendência de reis da Irlanda. Possuíam um orgulho que transcendia a sua pobreza. Ninguém jamais poderia imaginá-las a merecer compaixão. Samuel criou uma prole nitidamente superior. Eram mais lidos e melhor criados que a maioria de seus contemporâneos. Samuel transmitia a todos os filhos o seu amor pelo conhecimento, afastando-os da ignorância orgulhosa da época. Olivia Hamilton tornou-se uma professora. Isso significava que ela saiu de casa aos 15 anos e foi viver em Salinas, onde podia cursar a escola secundária. Aos 17 anos, ela prestou exames na junta escolar do condado, abrangendo todas as artes e ciências. Aos 18 anos, ela era professora na escola de Peachtree. Havia alunos mais velhos e maiores do que ela em sua escola. Era preciso muito tato para ser uma professora. Era difícil impor a ordem aos rapazes grandalhões, indisciplinados, além de muito perigoso. Numa escola das montanhas, uma professora fora violentada pelos alunos. Olivia Hamilton não apenas tinha de ensinar tudo, mas também tinha de ensinar alunos de todas as idades. Bem poucos jovens passavam do 8º ano do 1º grau naquele tempo. E com o trabalho nas fazendas, alguns levavam até 14 ou 15 anos para concluir o curso. Olivia precisava ainda praticar uma medicina rudimentar, pois havia acidentes constantes. Ela costurava talhos de faca depois de uma briga no pátio. Quando o garoto descalço foi mordido por uma cascavel, ela se viu na obrigação de sugar o seu dedão do pé para extrair o veneno. Ela ensinava a leitura aos alunos do 1º ano e álgebra aos que estavam no 8º. Conduzia o canto, era crítica literária, escrevia as notas sociais que eram enviadas todas as semanas para o Salinas Journal. Além disso, toda a vida social da área estava em suas mãos. Os bailes, reuniões, debates, corais, festividades de Natal e de Maio, o 4 de julho,
Ela pertencia à junta eleitoral e dirigia todas as obras de caridade. Estava longe de ser um trabalho fácil, e seus deveres e obrigações estavam além da imaginação. A professora não tinha vida particular, era vigiada com inveja à procura de qualquer fraqueza do caráter. Não podia se hospedar com a mesma família por mais de um semestre, pois isso despertaria ciúmes, já que uma família conquistava proeminência social por hospedar uma professora. Se havia um filho em idade de casar na família com que ela se hospedava, um pedido de casamento era inevitável. Se havia mais de um pretendente, podia haver lutas terríveis em disputa de sua mão. Os rapazes, Agnita, 3 deles, quase se mataram por causa de Olive Hamilton. As professoras raramente permaneciam muito tempo nas escolas rurais. O trabalho era tão árduo e os pedidos de casamento tão constantes que elas não demoravam a casar. Esse era um curso que Olive Hamilton estava determinada a não seguir. Ela não partilhava o entusiasmo intelectual do pai, mas o período que passara em Salinas levara a tomar a decisão de não se tornar uma esposa de rancheiro. Queria viver numa cidade, talvez não tão grande quanto Salinas, mas também não um mero amontoado de casas numa encruzilhada. Em Salinas, Olívia experimentara as amenidades da vida, o coro, os jantares na igreja episcopalista, partilhara as artes, companhias teatrais itinerantes e até mesmo óperas, com sua magia e a promessa de um mundo exterior deslumbrante. Fora a festas, participara de jogos de salão, competira em declamações de poesia, ingressara num coro e orquestra. Salinas atentara. Lá podia ir a uma festa vestida para a festa e voltar para casa com o mesmo vestido, ao invés de enrolar a roupa num alforje, cavalgar por 15 quilômetros, depois desenrolar o traje e passar. Por mais absorvida que estivesse pelas atividades de professora, Olive sonhava com a vida metropolitana. E quando o jovem que construíra o moinho de King City pediu-a em casamento da maneira apropriada, ela aceitou, impondo apenas um noivado prolongado e secreto. O sigilo era necessário porque haveria problemas entre os jovens das vizinhanças se a notícia fosse divulgada. Olive não tinha o brilho do pai, mas possuía um senso de diversão, assim como a vontade forte e inabalável da mãe. Qualquer que fosse a luz e a beleza que se pudesse forçar pela goela abaixo de seus alunos, ela tratava de empurrar. Havia uma resistência à aquisição de conhecimentos. Um homem queria que os filhos aprendessem a ler e fazer contas. Isso era o suficiente. Mais do que isso poderia deixá-lo insatisfeito e volúvel. Havia muitos exemplos para provar que conhecimentos demais levavam o menino a deixar a fazenda e ir viver na cidade, considerando-se melhor do que o pai. Aritmética suficiente para medir a terra e as madeiras e para manter as contas em dia. Escrita suficiente para encomendar mercadoria, escrever para os parentes, leitura bastante para os jornais, almanaques, publicações orais. Música suficiente para demonstrações religiosas e patrióticas. Isso era suficiente para o menino e não deixava que ele se desencaminhasse. Aprender era coisa para os médicos, advogados e professoras, uma classe separada e que não combinava com as outras pessoas. Havia algumas exceções, é claro, como Samuel Hamilton, que era tolerado e apreciado. Mas se ele não fosse capaz de abrir um poço, ferrar um cavalo ou manejar uma debulhadora, Deus sabe o que se teria pensado da sua família. Olive casou com seu jovem e mudou-se, primeiro para Paso Robles, depois para King City, finalmente para Salinas. Era tão intuitiva como uma gata. Seus atos se baseavam mais em sentimentos do que em pensamentos. Tinha o queixo firme da mãe, nariz pequeno e os olhos atraentes do pai.
Era a mais precisa de todos os Hamiltons, à exceção apenas da mãe. Sua teologia era uma curiosa mistura de histórias fantásticas irlandesas e um Jeová do Antigo Testamento, com quem passou a confundir o pai numa etapa posterior da sua vida. O céu era um rancho confortável habitado pelos parentes mortos. Eliminava as realidades exteriores de uma natureza frustrante ao se recusar a acreditar nelas, e tinha um acesso de raiva quando uma resistia à sua descrença. Conta-se que ela chorou amargamente porque não pôde ir a 2 bailes numa noite de sábado. Um deles era em Greenfield e o outro em St. Lucas, separados por uma distância de mais de 30 quilômetros. Ir aos 2 bailes e depois voltar para casa representaria uma viagem a cavalo de mais de 100 quilômetros. Era um fato que não podia eliminar com sua descrença e, por isso, chorou de contrariedade. Acabou não indo a qualquer baile. À medida que foi ficando mais velha, ela desenvolveu um método de dispersão para enfrentar os fatos desagradáveis. Quando eu, seu único filho, contraí pneumonia aos 16 anos, naquela época uma doença que matava, fui definhando cada vez mais até que as pontas das asas dos anjos já roçavam meus olhos. Olívio usou o seu método especial para tratar de pneumonia e deu certo. O ministro episcopalista rezou comigo e por mim. A Madre Superiora e as freiras do convento perto de nossa casa rezavam por meu restabelecimento 2 vezes por dia. Um parente distante que era leitor da ciência cristã também se dedicou a mim. Todos os encantamentos, magias e poções de ervas foram usados. Ela contratou 2 enfermeiras e os melhores médicos da cidade. O método era prático. Acabei ficando curado. Ela era amorosa e firme com a família. 3 filhas e eu. Preparou-nos para os cuidados da casa, lavar louça e roupa, boas maneiras. Quando contrariada, ela tinha uma expressão terrível, capaz de empalidecer qualquer criança levada. Depois que me recuperei da pneumonia, chegou o momento de aprender a andar de novo. Passara 9 semanas na cama e os músculos estavam enfraquecidos. A indolência da convalescença me dominara. Quando me levantei com ajuda, todos os nervos protestaram. A ferida no lado que fora aberta para drenar o pulso da cavidade pulmonar doía terrivelmente. Tornei a cair na cama gritando: "Eu não vou conseguir! Não posso levantar!" Olívia me fixou com sua expressão terrível. "Levante-se! Seu pai trabalhou o dia inteiro e passou a noite toda sentado. Está todo endividado por sua causa. Levante-se!" E eu me levantei. Dívida era uma palavra horrível e um conceito ainda pior para Olívia. Uma conta não saldada, além do dia 15 do mês, era uma dívida. A palavra tinha conotações de indecência, relaxamento e desonra. Olívia, que acreditava sinceramente que sua família era a melhor do mundo, não podia permitir que fosse maculada pela dívida. Implantou tão profundamente o terror da dívida em seus filhos que, mesmo agora, num padrão econômico mudado, onde o endividamento é parte da vida, eu fico apreensivo e nervoso quando uma conta está atrasada 2 dias. Olívia nunca aceitou o plano de pagamento em prestações, quando se tornou popular. Uma coisa comprada a prazo era algo que ela não possuía e pela qual ficaria em dívida. Ela economizava para comprar as coisas que queria, o que significava que os vizinhos tinham as novidades em aparelhos elétricos quase 2 anos antes de nós.